Depois, gente, conteúdos, tá? Vou falar então agora 3 tipos de conteúdos essenciais para todo perfil de contadora de contabilidade, tá? 3 conteúdos essenciais. Primeiro, gente, post técnico. Post técnico, vocês vão dizer, Maiara, o cliente não gosta disso, ele não quer saber. Concordo com vocês, tá? O cliente não quer saber do conteúdo técnico. Não vai comentar, não vai compartilhar, né? Não vai fazer nada. Às vezes ele vai compartilhar com alguma outra pessoa, né, no privado. Apenas. Porém, gente, o que esse conteúdo ele tem? O que ele faz? Ele vai gerar autoridade. Ele vai gerar confiança. A pessoa vai entender que você sabe do que você está falando. Você não é uma contadora que não sabe o que está falando. Não, você tem conteúdo técnico. Você entra com profundidade nos conteúdos. Ele vai ver assim, nossa, essa mulher aqui sabe bastante, ó, porque ela está compartilhando um monte de coisa que eu nem entendo o que ela está falando. Mas ele vai inconscientemente ele vai entender que você tem domínio do assunto, tá? Então, o post técnico tem que existir. Porém, não pode ser só ele. Porque o cliente não vai, muitas vezes o cliente não vai entender esse post, né? Por mais que a gente tente falar de uma forma simples, para o empreendedor entender, mesmo assim, às vezes ele não vai entender, tá? E tá tudo bem. Quando for um post técnico, o objetivo é reforçar a tua autoridade, é que você realmente consiga demonstrar o seu conhecimento. Agora, a gente tem que voltar e pensar qual é o conteúdo, né? O segundo tipo de conteúdo que não pode faltar é o conteúdo que vai realmente ajudar ele que ele vai entender e aquilo ali vai, putz, abrir uma luz na vida dele, sabe? Por isso que eu sempre digo, compartilhem bastante dica de finanças, né? As finanças é uma coisa que o empreendedor tem muita dificuldade. Então, compartilhar dicas aí do que é o faturamento, como calcular o faturamento líquido, sabe? Como fazer uma planilha de fluxo de caixa. São dicas que vão ajudar ele no dia a dia. Então, esse conteúdo tem que ter um conteúdo fácil, um conteúdo que ele entenda. Não precisa ser técnico, não precisa ter o nome da lei, não precisa ter nada. É um conteúdo que ele vai entender, vai gostar, vai ajudar ele, tá? Esse conteúdo é muito importante, gente, que vocês tenham, para que o cliente também se sinta ajudado, né? Que ele se sinta assim, pô, essa guria que tá sempre me dando dica, né? Acho que eu vou cotar com ela, já que eu tô pensando em trocar de contador. Quem vocês acham que ele vai cotar? Uma pessoa que tá ali sempre dando dica, sempre ajudando ele, ou uma pessoa que ele nunca viu na vida, que ele nem conhece, que nunca ajudou ele? Não adianta, né, gente? Ele vai cotar contigo, que já ajudou ele, já deu tantas dicas, já deu material, já explicou, né? Isso aí tem valor para a pessoa, ela já conhece, já confia, certo? Então, o post técnico é importante, mas o post que realmente ajuda o empreendedor, ele é fundamental, tá? Ele é mais importante que o post técnico. O post técnico você vai fazer com um pouco menos de frequência que o post que ajuda, né? O post que ajuda, esse daí tem que vir sempre, né? Você colocar assim, hoje é dia de pagar a guia do MEI. E já é um post que ajuda o cliente, né? Ele estava ali rolando o feed dele, daqui a pouco ele viu que hoje é dia de pagar a guia, ele lembrou que ele não pagou. Olha quanto que tu ajudou ele, de graça, né? Tu não cobrou nada, mas tu ajudou ele. Outra coisa, você sabia que a guia do MEI é 50 e poucos reais? Ele já vai dizer, não sabia que esse MEI é interessante, talvez eu comece por ele, né? Então, são conteúdos muito simples, gente, que tem que ser assim, para uma criança entender, né? Conteúdos bem, bem simples mesmo. Porque o empreendedor, na maioria das vezes, ele não tem domínio da área contábil, dessa parte tributária. Então, tem que ser um conteúdo muito simples, muito fácil, que ele realmente vai entender. Certo? Terceiro tipo de post que não pode faltar para a gente finalizar é o post de conexão. Gente, o post de conexão é aquele post que vai te conectar com a pessoa, que vai, assim, realmente fazer com que ela pense, que legal a história dessa guria. Que legal, né, essa história aqui, que bacana a trajetória dela, que legal que ela conseguiu clientes, que legal que tá dando certo, né? É um post onde tu vai contar a tua história. Provavelmente tu vai usar fotos mais pessoais tuas, não precisa ser somente aquelas fotos profissionais do estúdio, não. Pode ser uma foto bem simples, pode ser uma foto da tua formatura, mas tu vai contar uma história, né? Tu vai contar alguma coisa que vai fazer a pessoa se conectar contigo, que ela vai se ver naquela situação, né? Você já passou por uma situação assim, assim, assado, né? E aí você vai se conectar com aquela pessoa. Então,
Posts de conexão são os posts de histórias, né? Onde você vai contar uma história, seja a história do dia da tua formatura, seja a história do teu aniversário, seja a história do dia que tu pegou teu primeiro cliente, seja a história de um curso que tu fez. Todas as histórias conectam, gente. Todas as histórias conectam. Então, o post de stories, de conexão, ele é fundamental, tá? E eu recomendo que vocês façam bastante esse post, porque isso aí vai começar a gerar uma relação com a tua audiência, né? Eles vão começar a te responder, vão começar a te ver. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu posto e parece que ninguém me vê. Mas você tá conectando com eles? Ou você tá só largando conteúdo frio, né? Conteúdo ali que, pô, a pessoa nem sabe quem é que tá falando, né? Quando tu começa a contar a tua história, aí sim tu começa a ter retorno, relacionamento e engajamento. Então, esse último tópico aqui, gente, é muito, muito importante. Se vocês tiverem que escolher só um para fazer dessa aula, façam esse de conexão, tá? Façam esse de conexão. Façam hoje ou amanhã, já façam esse post, porque ele é muito poderoso, gente. Ele dá muito retorno.